o que a Bíblia fala sobre a graça de Cristo era perseguida pela religião dos homens. Olá, meus caros queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça em nossos corações. Irmãos, irmãs, não vão esquecendo de dar mais um joinha, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no meu canal, para que mais e mais pessoas possam estar aqui compartilhando da palavra de Deus, tá? Irmãos, é enorme aqui esse estudo aqui. Estudo não, essa transcrição da Bíblia, né? Eu vou praticamente só fazer a leitura, tá bom? E vamos lá, tá bom? Eu vou falar tudo porque eu achei tudo de suma importância. Então vamos lá. Sem delongas, a graça de Cristo era perseguida pela religião dos homens. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até... Misericórdia. Até o 21, depois tem mais, aí eu vou falando, tá? Conforme eu termino, eu falo para vocês. Então vamos lá, não posso perder, não sair de ordem aqui, aí já era. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, do 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por quê? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Lembra que eu falei no passado? A morte, depois até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito pela ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só, que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, veio a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. João, capítulo 11, versículo 46 ao 57, depois é João 12. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pareça toda a nação, que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muito daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. João capítulo 12, do 42 ao 50. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ó, religiosidade, hein? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que eu falei no outro, né? Que Jesus ele veio não para julgar, aqui, né? Nessa primeira vinda. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse o lugar de julgar no último dia. Esse o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o meu Pai mo tem dito. Então, gente, está muito claro aqui, né, que os fariseus, os religiosos daquela época, procuravam o quê? Matar Cristo, porque toda religião, a de hoje, inclusive, mais ainda, elas querem o quê? Poder político, econômico, né, social, né, ter aquele poder na sociedade. Então é isso que eles querem a glória aqui nessa terra. É só vocês verem, né, a maior religião do mundo qual que é, né, não sei, né, pesquisem e vê, eles são donos de quê? De bancos, né, de empresas. Cristo era dono de banco, de empresa? Não lembro, né? E não é por falta, né, de dinheiro, porque Deus deu a Salomão, o homem mais sábio do mundo, dinheiro e riqueza, bem como para Jó, né, e entre outros aí. Davi, né,
E Cristo, ele veio o quê? Não veio mostrar poder político nenhum. Ele veio trazer a graça. Tô cansado de falar. Não tô, eu não canso. Não me canso de falar. Mas a graça de Cristo não é poder político, não é religião. Então, os religiosos, e sempre, toda religião, ela vai caçar a Cristo. Porque eles vão usar o nome de Cristo para benefício próprio. Entendeu? Benefício da sua religião. Não estou falando todas, hein, gente? Tem muito caminho santo por aí, tá bom? Mas é só vocês pesquisarem, né? Basta vocês lerem a Bíblia e traçar um paralelo. Ah, isso aqui faz? Não, não faz. Pula fora, entendeu? Vai. A graça de Cristo está onde você for. Você não precisa procurar. Onde você estiver, a graça de Cristo vem até você. É isso, gente. Basta ter um coração contrito, um coração sincero, puro, que se volte para Deus. Só isso. Isso é simples de entender, não tem mistério, tá bom, meus irmãos e irmãs? Então é isso. Aqui o texto já fala por si próprio, né? Tem bastante coisa, né? Ah, ainda tem mais, meu Deus. Não, isso aqui já é outro assunto. Então é assim, eu peço para que vocês deem uma pesquisada na Bíblia, olhem, entendeu? E veja se realmente, né, o caminho que vocês escolherem está certinho com a graça de Cristo. Tá bom, meus queridos e amados irmãos e irmãs? E que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça sempre nos nossos corações. Amém.